Olá, seja bem-vindo. Olha, a região sul do país é a que mais contrata seguro rural. As condições climáticas afetam a produção e eles precisam se prevenir para não ter mais prejuízos. Afinal de contas, os produtores estão atentos a essa questão. Apesar de falar muito sobre o assunto, os produtores ainda têm dúvidas no momento da contratação do seguro adequado. Para esclarecer sobre este assunto, o convidado de hoje é Tiago Brichot-Fruet, consultor em agronegócios. Seja bem-vindo aqui ao programa, Tiago. Ok, muito obrigado, Marcelo. Tiago, para a gente começar, a gente sabe que já foi falado muito, já foi discutido sobre qual é o seguro mais adequado para o produtor rural. Muitos deles ainda têm essas dúvidas de saber, de acordo para que cada região do país que eles estão inseridos, qual é o mais específico. Você ainda percebe na prática que os produtores ainda têm dúvidas ao adquirir um seguro? Sim, Marcelo, o produtor ainda tem muitas dúvidas na hora da contratação. Então, ele tem dúvidas em qual o melhor produto. Eu estou plantando a cultura da soja, eu vou contratar um seguro multirrisco, eu vou contratar um seguro de riscos nomeados, um seguro para o meu custeio, tanto que muita gente ainda não contrata o seguro, né? O seguro vem numa crescente muito grande nos últimos anos. Desde 2012 eu trabalho na questão do seguro agrícola, então a gente nota que é uma crescente muito grande, porém o produtor tem muitas dúvidas na hora da contratação. Eu posso contratar talhões separados, eu posso contratar seguro só para estiagem, ou tenho que contratar um pacote completo para todas as intempéries que tem na minha cultura. Então essas são as dúvidas principais que o produtor tem, questão de franquias, algum produto que tenha riscos nomeados tem franquia, produto multirrisco não tem franquia. Então são várias dúvidas aí que os produtores ainda têm na questão da contratação do seguro. Ô Tiago, uma questão aí muito importante são os fatores climáticos que aconteceram aí no Rio Grande do Sul. Esse ano, por exemplo, vocês aí tiveram assim até para contar aos dedos quantos aconteceram. E os produtores, muitos deles foram pegos desprevenidos. Afinal de contas, não dá para a gente saber que hora que tudo isso vai acontecer. Pelo menos essa questão fez com que o produtor ficasse mais atento e pelo menos ele começasse a perceber que é importante ter o seguro? Com certeza, Marcelo, nós viemos aí de uma safra frustrada na safra 19 e 20 nas culturas de verão. Então a estiagem ela afetou muito a produção aqui do Rio Grande do Sul, a produção de soja e milho principalmente. A região mais sul do estado ela foi muito afetada. Então nós trabalhamos temos apólices em todo o estado, e a região sul, 90% das apólices nós tivemos acionamento de sinistro devido à estiagem dessa última safra. Isso fez com que o produtor se alertasse e se atentasse a contratar um seguro para a próxima safra. Muitas pessoas estão falando que para a próxima safra tem previsão de laninha. Isso o que é a laninha? Ela é uma diminuição das chuvas no estado, então preocupa muitos produtores novamente, porque o investimento está cada vez mais alto e o produtor ele não pode brincar de plantar soja, plantar milho, o que ele for plantar, digamos, na sua propriedade. Então ele está vendo que o seguro é uma ferramenta que está do seu lado para auxiliá-lo. Numa fase de intempéries, que nem foi o último ano, quem tinha seguro pelo menos teve as suas dívidas quitadas, conseguiu dar a volta sem ficar endividado para a próxima safra, né? E esse ano, devido ao último ano, então foi uma contratação muito, muito grande em relação aos outros anos, né, Marcelo?
Ô, Tiago, como é que está sendo essa relação aí de vocês e também por parte do produtor rural? Vocês estão conseguindo fazer uma comunicação para que o produtor entenda exatamente o que é a importância do seguro rural? Porque a grande questão é essa falta de comunicação para quem vai oferecer o seguro rural, que muitas vezes também não entende o lado do produtor, a região que ele está, o tipo de produto que é mais adequado. São os dois lados ali que precisam estabelecer um elo de comunicação. Você acredita que vocês estão conseguindo chegar nesse ponto de compreender melhor o mundo do produtor e o produtor conseguir entender melhor o que vocês oferecem? Sim, eu creio que hoje a maioria dos consultores eles estão muito preparados. Nós, na nossa corretora, nós temos consultores altamente qualificados para entender essa necessidade do cliente, para ver se ele está precisando contratar um seguro para custeio, um seguro para sua lavoura em si. Eu planto uma lavoura por conta, digamos assim, não financio. Eu preciso de um seguro específico para minha propriedade. Eu planto milho, eu preciso de um seguro específico para milho em tal região. Minha região, um exemplo, é a região sul, é uma região que castigou bastante a estiagem ano passado, então eu preciso de um seguro, preciso me proteger para essa região. O produtor, nós, como consultores, estamos cada vez mais nos interagindo com o produtor, tentando sanar as dúvidas dele e contratar o seguro mais adequado a cada cliente. A gama de clientes ela é uma crescente muito grande, então a gente tem que estar cada vez mais atento ao mercado para nós também passarmos a informação correta para o cliente. Não deixar ele com dúvidas na hora da contratação, para depois, se der um sinistro, ele não ficar sem indenização ou ficar com alguma pendência de sinistro, né, Marcelo? Que tipo de serviços vocês oferecem aí para o produtor rural para que ele não tenha dúvidas na hora da contratação? Que tipo de esclarecimento, ou por exemplo, sites, aplicativos, em termos de tecnologia, que fica mais fácil para vocês oferecerem para o produtor? Hoje nós trabalhamos muito forte na questão de mídias sociais. A gente trabalha com parcerias com empresas do ramo agrícola. Isso é muito interessante. Empresas que fornecem produtos para o produtor, que estão do lado do dia a dia com o produtor. A gente faz dias de campo, agora no momento de pandemia a gente faz lives também com clientes, com consultores de venda. Digamos, uma empresa tem consultores de venda que está diretamente ligado com o produtor. Então a gente tenta prestar um auxílio para esse consultor para não vender uma informação errada para o cliente também. Então a gente trabalha com bastante questão de posts na internet, mídias sociais. A gente trabalha com questão de rádio, programações, toda essa linha para sanar mais dúvidas que o produtor tenha em relação ao seguro agrícola, à contratação. Sim. Ô Tiago, você sabe mais do que ninguém aí que o produtor ele gosta de fazer uma simulação. Ele gosta de saber o quanto que ele está gastando com relação ao investimento na hora de contratar um seguro. Vocês fazem um tipo de simulação para ajudar o produtor a compreender melhor o quanto que ele vai ter que na realidade é mais investimento do que gasto com o seguro rural? Como que vocês trabalham nesse sentido aí com o produtor? Isso é muito importante, Marcelo. Nós prestamos a consultoria para o produtor, desde a hora da contratação até o final da lavoura em si, até o ciclo se encerrar, se der sinistro ou não. A gente faz cálculos e nem sempre, como você falou, não é um custo, é um investimento que o produtor está fazendo na lavoura. Eu tenho bastante clientes que eles já dizem, eu vou investir na minha lavoura R$100. Se eu colher uma saca a mais lá na frente, esse meu investimento, eu sanei ele, nem vou sentir. Agora, se eu não produzir, eu vou ter um seguro para pelo menos pagar as minhas despesas e eu tenho uma renda para o próximo ano. Essa informação do produtor, essa mentalidade do produtor é muito interessante.
Nós prestamos toda a consultoria, sentamos junto com o produtor, vimos qual a melhor companhia que ele possa contratar. Isso também é muito interessante, contratar seguro em companhias sérias que vêm trabalhando há anos e tem um histórico de produtividade da região e de clientes também. Ô Tiago, quais são os tipos de seguros que vocês oferecem aí para o produtor rural? Principalmente aí no sul do Brasil, onde a gente ainda tem esse problema da falta de contratação do seguro. Claro, está melhorando, está tendo um pouquinho mais de consciência, mas pelos números a gente observa que ainda está longe daquilo que vocês almejam em termos de contratação. Quais são os principais seguros que vocês oferecem aí para os produtores? O principal seguro que a gente tem hoje são os seguros de riscos nomeados, multirrisco e seguro para custeio. Isso falando em seguro agrícola, né? Então, o risco nomeado, ele pega principalmente para inverno, granizo, ou áreas irrigadas, granizo, vento, ou algo nesse sentido. Nós trabalhamos, o problema nosso no sul aqui bastante é geada. Então, para trigo, a gente tem os riscos nomeados geada e granizo, ou somente granizo, né? E para verão, geralmente, é a contratação do seguro multirrisco, onde ele engloba estiagem, excesso de chuva, tromba d'água, incêndio. Ele tem várias intempéries climáticas, tem essas coberturas para o cliente. Então, com a nossa gestão, a gente o produtor tem uma área irrigada, então nós não vamos contratar a cobertura de estiagem. O produtor planta trigo, planta mais tarde, digamos, ele tem menos risco de ter geada, então a gente vai contratar granizo. Toda essa gestão a gente tenta fazer para os nossos clientes. Né? Tiago, nós temos aqui a participação também de vários produtores, principalmente aí do Rio Grande do Sul, que nos enviaram perguntas para esclarecer principalmente essas dúvidas. E nós vamos fazer essa interação a partir de agora com você. Vamos ouvir um produtor rural aí do Rio Grande do Sul. César Goy, de Juí. Eu queria saber como é que é baseado a garantia de sacos por hectares no seguro agrícola para soja. Ok, obrigado, César, pelo questionamento. Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. Acho que bastante produtores têm essa dúvida também, como que as seguradoras se baseiam. Há um tempo atrás, o único meio, a única informação que as seguradoras tinham era o IBGE. O IBGE era um órgão oficial que fornecia dados para o Ministério da Agricultura, enfim, ele tinha essa informação. As seguradoras pegavam a média histórica de 5 anos de cada município e pagavam em torno de 65% a 70%, faziam uma média de garantia para cada município. Hoje, as seguradoras que estão atuando mais tempo no mercado, elas já têm uma base de dados. Então, para cada município, ela já tem, que ela contrata seguro, ela tem uma base de dados. Então, nós estamos aqui no município de Juí, a seguradora X, que trabalha tantos anos aqui no município, ela vai ter uma base de dados de 5, 10 anos que ela está trabalhando aqui, então ela vai fazer a média em cima deste município. Essa, digamos, a contratação do seguro, as garantias, ela basicamente ou IBGE ou bases históricas das companhias que estão atuando no mercado. Né? Certo, aí obrigado pela participação aí desse produtor que já tirou essa dúvida com você. É exatamente isso que ele falou, né? Quando se conhece mais ou menos o espaço, o município onde está inserido, fica também mais interessante em saber que tipo de produto que vocês vão oferecer. Ainda há muitas dúvidas com relação a isso, né, Tiago? Do produtor exatamente poder passar as informações corretas. Na hora da contratação do seguro, passar essas informações da propriedade, do espaço, da área, de tudo que aconteceu ali no caso de um sinistro, vale muito para não ter problema de informação? Com certeza, Marcelo. Isso tem que vir do produtor também. O produtor tem que passar todas as informações corretas para nós, consultores, contratar um seguro corretamente. E nós, como consultores, nós temos que passar uma informação correta para o cliente. Então, as seguradoras hoje, elas estão, como eu falei, elas estão vindo com uma base de dados e tem companhias que elas estão tentando fidelizar o cliente. Então, se ela tem uma base de dados de um cliente de 5 anos, o cliente
5 anos não teve sinistro, está produzindo uma média de 60 sacas por hectare, 70 sacas. Então, provavelmente, ele vai ter um seguro ano que vem com uma garantia de, sei lá, 40, 50 sacas. Enquanto o produtor que está começando a recém fazer seguro, a companhia não tem, digamos assim, ela não enxerga esse produtor, ela não tem dados dele. Então, nós, como consultores, a gente tenta passar as informações para a companhia para ter uma informação melhor do próprio cliente e fornecer, fazer um seguro mais adequado para ele, né? Tem até aquela questão, né, Tiago, que não adianta querer fazer uma informação meio que similar para tentar aí enganar, porque não vai conseguir, até porque pelos satélites, pelo próprio Instituto Nacional de Meteorologia, já se sabe onde acontecem os fenômenos climáticos, e aí na hora de repassar essa informação aí para a seguradora, vocês têm tudo isso aí em termos de tecnologia pronto para saber exatamente o que aconteceu naquela região, né? Exatamente, Marcelo. Hoje a tecnologia ajuda muito o produtor, ajuda nós como consultores e também as companhias, né? Então, as companhias hoje elas podem acompanhar lavouras diariamente via satélite, elas têm informações climáticas de institutos, aqui na tal região choveu, tal região não choveu, houve precipitação de granizo em tal região, temperaturas, nossa região sul aqui sofre muito com temperaturas no inverno, então hoje as informações, as tecnologias, elas estão muito avançadas, então o produtor tem que fornecer uma informação correta para nós, e nós, enquanto consultores, temos que, de certa forma, fazer uma triagem dessas informações para não passar errada para a companhia, né? Então, a gente também tem nós temos nossas bases de dados, a gente vai atrás de informação para não fazer nada de errado, que a gente sabe que a lavoura do produtor é a principal renda dele, né? Então, não pode dar nada errado, principalmente falando em seguro, né? Que quando ele precisar, ele não vai precisar porque está sobrando dinheiro, é porque realmente vai faltar lá na frente. Ô, Tiago, a gente percebeu aí, né, durante pelo menos metade do ano, muitos fenômenos climáticos aí no Rio Grande do Sul. Os produtores sofreram muito com ciclones, com as geadas, e aí nessas oscilações de temperaturas aí teve problema com relação ao trigo, teve produtores de banana que perderam muita produção. Diante dessa situação, esses produtores, eles estavam assegurados ou eles foram pegos de surpresa e tiveram que, depois de tudo isso, correr atrás de uma seguradora para tentar reaver pelo menos o prejuízo que eles tiveram? Marcelo, em torno de, hoje o Rio Grande do Sul, que nem falastes, ele tem bastante área ainda para ser feito seguro, bastante gente ainda não faz, mas nesse último ano, bastante gente já estava segurado. Então, nós tivemos uma geada muito forte aqui no Rio Grande do Sul no dia 28 de agosto, onde pegou bastante a questão do trigo, da canola, e em torno de 80% a 90% dessas áreas estavam seguradas. Então, isso dá uma tranquilidade para o produtor. Nós, nos seguros que a gente faz, a gente vê que o produtor ele se sente tranquilo. Claro, é uma intempérie que ninguém queria que acontecesse, mas, digamos, ele sente-se tranquilo porque ele sabe que ele vai ter pelo menos o seu custo e algo mais ele vai ter para poder se proteger, poder plantar a próxima safra e não ficar com dívidas com empresas, com bancos. Então, a maioria dos produtores ele já está se conscientizando que ele não pode plantar sem ter um seguro, né? O seguro está sendo fundamental na propriedade. Ele é como se fosse um adubo, uma semente. Não adianta você plantar sem adubo ou você plantar sem semente, ou você plantar sem um seguro. Então, o seguro ele é hoje uma das principais, digamos assim, não é um insumo, mas ele é um serviço que não pode ficar fora digamos assim, dos custos da propriedade, né? Não tem como fugir, principalmente até pelo aspecto da prevenção. A gente costuma dizer que é a consciência mesmo por parte aí do produtor. Bom, e por falar nisso, a gente tem mais uma participação de um telespectador que chega agora aí para você. Vamos ouvir. Eu acho que uma das grandes questões que envolvem agora o seguro e mais recentemente com a edição da MP do Agro
Como é que ficaria, no caso, então, um instrumento de seguro, né, quando ele está garantindo um custeio ou um investimento que está lastreado numa cédula rural imobiliária, que me parece um instrumento muito robusto, né, e de muita garantia ao credor. E, obviamente, em questão de inadimplência, ele é de uma execução sumária. Fica a pergunta como é que está, então, o arredondamento então, de toda essa burocracia, essa parte legal, né? Se o produtor estaria resguardado na aplicação desse novo instrumento de garantia, uma cédula rural imobiliária. Né? Porque sempre há atrasos, contratempos, né? Muitas vezes a questão do sinistro precisa de vistoria e outra vistoria. Como a gente tem acompanhado, né? Esses mecanismos não estão sendo muito eficientes. Então, como ficaria a questão da segurança do produtor? Respondendo essa pergunta do produtor, hoje ele está muito apurado a questão da finalização do sinistro. Então, sempre que dá um sinistro, as companhias tentam agilizar o mais rápido possível as vistorias, elas têm prazos determinados para fazer o encerramento do sinistro. Isso ele vai agilizar bastante, e com o produtor tem essa cédula com vencimento geralmente próximo à safra, uns dias após a safra, as companhias elas estão se atentando a essa informação para tentar liquidar o seguro quanto antes. Ela tem prazo legal da SUSEP de 30 dias após o encerramento da colheita para fazer esse pagamento, digamos assim, do seguro, e tendo toda a documentação em dias, claro, e encerramento da colheita, tendo o laudo do perito, ela tem até 30 dias para efetuar esse pagamento. Porém, as companhias elas estão se atentando e fazendo pagamento menos do que isso, né? Então, as companhias também elas estão se adequando a essa nova ferramenta que tem aí no seguro agrícola. Certo, muito obrigado aí por ter respondido a pergunta do Luiz Fernando Marasca, que é vice-diretor-presidente da AproSoja lá do Rio Grande do Sul e também engenheiro agrônomo. Tiago, uma questão muito importante agora para a gente fazer uma análise geral, o que vocês esperam aí para os próximos meses, já que você citou a questão do Laninha, né, que vai, de uma certa forma, afetar os produtores aí do Rio Grande do Sul. Eles estão atentos a essa situação e vocês já estão prevenindo eles também dessa questão? Sim, Marcelo, e esse ano, digamos, é um ano bem atípico devido até essa pandemia, devido à frustração que teve no ano passado. Então, o Rio Grande do Sul ele está sendo visto pelas seguradoras com essa previsão de Laninha, ele está sendo visto como uma área de bastante risco. Então, bastante companhias elas não estão conseguindo resseguro para o Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos aqui na corretora com 7 companhias de seguro, e hoje só temos 3 para trabalhar ainda, porque as outras elas saíram do mercado porque não conseguiram resseguro, ou elas estão vendo que o Rio Grande do Sul é uma área muito de risco. Então a contratação do seguro ela foi bem precoce. Digamos, nós hoje estamos com 90% da nossa contratação efetivada já, devido a essa questão de as companhias saírem do mercado, não conseguirem resseguro. Então, a gente antecipou bastante essa contratação para não ter problemas lá na frente, né? Ô, Tiago, e os pequenos produtores, eles também estão mais conscientes na hora da contratação, que a gente sabe que muitos aí têm dificuldades financeiras. Como é que vocês trabalham esse público específico? Sim, o pequeno produtor também, a gente atua bastante, a nossa região tem bastante pequenos produtores, então ou quando ele não tem um custeio no banco, ou se ele tem custeio no banco, geralmente ele já é vinculado com o Proagro. O Proagro, então, é uma ferramenta do governo que não é vinculado a nós do seguro agrícola. Mas o produtor que ele não financia, então ele está buscando o seguro agrícola também, ele está vendo como uma ferramenta muito importante, porque geralmente o produtor pequeno, a renda dele não vai ser tão grande e ele depende quase que exclusivamente da lavoura. Então, ele está se protegendo de tudo quanto é forma, para tentar não deixar dívida com empresas e com bancos, né, se for o caso, e ele está se atentando bastante à contratação do seguro.
Ô, Tiago, para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você colocasse então os serviços aí de vocês à disposição e também como é que funciona para quem quer contratar os seguros aí por parte de vocês. Então, Marcelo, nós temos equipe especializada a campo, nós temos, trabalhamos com todas as linhas de seguro. A corretora é uma corretora de 20 anos de mercado, está situada aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, em Juí. Então, nós trabalhamos via Facebook, nós temos contato Facebook, Instagram, todas as mídias sociais e através do telefone. Nós temos nossos telefones disponíveis 24 horas para o cliente nos ligarem e nos visitarem. Nós visitamos bastante empresas também, temos parcerias com empresas e estamos sempre à disposição de portas abertas para atender da melhor forma possível nossos amigos, clientes, produtores de toda a nossa região. Os recursos aí disponibilizados pelo governo, como você colocou anteriormente aí, tem ajudado bastante os produtores na hora da contratação aí do serviço de vocês? Deu uma melhora, pelo menos? Com certeza, Marcelo. Esse último ano, na safra 2019-2020, nós ficamos com algumas apólices sem ser contemplada pela subvenção, principalmente apólices de soja, nas culturas de verão. Nós ficamos sem ser contemplados pela subvenção. Então, esse ano o produtor se antecipou, quem ficou sem ano passado, esse ano contratou, foi os primeiros a contratar, e com o aumento de verba que o governo disponibilizou, ele ficou bem interessante. Então, hoje nós estamos trabalhando ainda com possibilidade de conseguir a subvenção do governo federal. Isso é uma ferramenta muito interessante, o produtor já nos questiona, é com a subvenção do governo ou sem subvenção? Se for sem subvenção, se torna mais caro, daí o produtor pensa umas 2 vezes antes de contratar o seguro. Se for com a subvenção, já fica bem mais fácil, o produtor ele acha bem mais interessante, né? Certo, Tiago. Bom, vamos ver como é que vai se comportar aí para os próximos meses a questão da contratação. A gente espera que o produtor realmente esteja mais consciente, porque é melhor a prevenção do que depois ter que remediar, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e principalmente pelos esclarecimentos que você nos trouxe aqui hoje. Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço nos cedido, e a gente continua à disposição de vocês, à disposição dos nossos amigos, clientes, produtores e população em geral que precisar de seguro. A gente está sempre de portas abertas à disposição dos nossos clientes. Um grande abraço a todos. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Continue aqui na programação do AgroMais, o canal 100% Agroinformação. Até!